que é fazer o passeio de ônibus turístico em Curitiba. Olá, eu sou a Juliana aqui do Turistando e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho de como que é essa experiência turística em Curitiba. Eu acabei de voltar de lá e eu fiz 2 dias de ônibus turísticos e eu achei que vale muito a pena, então eu vim mostrar um pouquinho aqui para vocês. E estamos aqui no ônibus turístico, saindo da rua, 24 horas e vambora. Então, basicamente, como que funciona? Você compra seu ticket e você pode usar ele por 24 horas. Por exemplo, eu decidi comprar um dia à tarde, então eram as 2 horas da tarde, eu consegui usar até as 2 horas da tarde do dia seguinte. O ônibus ele passa nos principais pontos turísticos da cidade, então você paga um preço único e pode descer e subir quantas vezes você quiser. Aqui a gente paga R$50, tem direito a 24 horas de passeio, então a gente começou ontem, pegou ontem à tarde e vai pegar hoje de manhã, tem direito até as 2 horas. E daí tem a opção aqui aberto e lá embaixo fechado. Os ônibus eles rodam mais ou menos de umas 8h30 da manhã até umas 7 e pouquinho da noite, então você consegue aproveitar bastante mesmo. Como que funciona? Em todos os pontos turísticos tem ali a cabininha do ônibus, que é bem fácil de identificar, tem bastante gente lá também, tem um lugarzinho para sentar e é só você ficar lá e esperar. Os ônibus eles passam bem rápido, de dia de semana é a cada meia hora e de final de semana e feriado a cada 15 minutos. Então, basicamente, você espera lá, o ônibus chega, você passa o seu cartão e é só escolher o lugar que você quer sentar e o próximo destino para sair e conhecer, né, os pontos turísticos. O ônibus tem uma rota fixa, então eu vou deixar aqui uma fotinho do lado. Ele vai só em um sentido, então às vezes você pegar 2 dias é ruim porque você perde muito tempo se deslocando para pontos turísticos que você já conheceu. Então esse é um ponto que eu achei negativo. O principal ponto de saída do ônibus turístico é a Rua 24 Horas porque é o primeiro. Então se você sair da Rua 24 Horas, você passa nos 26 pontos turísticos e para na Rua 24 Horas de novo. Mas você pode sair de qual ponto turístico você quiser. E se vocês forem em dias mais badalados, muito provavelmente vocês vão pegar uma filinha lá dentro, então cheguem cedo. O ônibus é bem característico, bem fácil de identificar e tem 2 andares. E é claro que o de cima é o mais turístico. Mas Curitiba é muito frio e lá em cima venta bastante, então a minha dica é ir bem agasalhada. Meninas estejam preparadas para ter algo que não bagunça o cabelo, porque venta muito. Eu mesma não peguei o primeiro da Rua 24 Horas, eu peguei no Monumento Árabe e não tive problema nenhum para comprar mesmo. Eu comprei em outro ponto turístico e você pode comprar em qualquer um que tiver. E o interessante é que também tem um tour histórico, inclusive em português, espanhol e inglês, se eu não me engano, contando um pouquinho da história da cidade e também nos principais pontos turísticos. Mas confesso que pelo menos o segundo andar é um pouquinho difícil de escutar e fica mais alto se você estiver mais na frente do ônibus, pelo menos é o que eu senti. Inspirada nos palácios de cristal inglês, expõe plantas originadas de diversos pontos do território brasileiro. De pegar só um dia, eu acho que vale muito a pena porque você não precisa ficar se preocupando com o estacionamento, é só você descer lá e aproveitar. E além disso, o próprio ônibus já é um passeio, você consegue ir lá em cima vendo a cidade, os principais pontos turísticos do segundo andar do ônibus, então é uma experiência bem legal também. Mas enfim, eu amei, foi uma experiência que eu acho que todo mundo que está turistando em Curitiba merece fazer, porque como eu falei, você vê a cidade de um outro ponto turístico, você vai turistar sem estresse de estacionamento, de horário, enfim. Eu achei que vale muito a pena sim. Eu já adianto que são muitos pontos turísticos, então não dá tempo de fazer tudo num dia só. Na minha opinião, eu acho que se você tem mais um dia, o centro não é um lugar para você aproveitar com o ônibus turístico, porque os pontos turísticos do centro eles são muito próximos, então você consegue fazer a pé. Eu deixaria o ônibus, como mesmo eu fiz, né, para os pontos turísticos mais longes, como por exemplo o Parque Tanguá, Parque Tingui. Esses parques eles são bem afastados assim dos principais pontos, então acaba que compensa mais você usar o ônibus para aproveitar eles. Durante as viagens do ônibus, eles também vão falando um pouco, mas pelo menos o segundo andar é um som bem baixo, quase que não dá para escutar. Então a minha recomendação aqui é você já ir preparado para quais pontos turísticos você quer conhecer, porque assim acaba ficando mais fácil de você saber identificar qual vai ser o próximo e qual você se interessa para descer, porque muitas vezes você não consegue escutar. E vou falar agora um pouquinho mais de cada ponto turístico que o ônibus passa. Rua 24 Horas, Praça Rio Barbosa, Museu Ferroviário, Teatro Paiol, Jardim Botânico, Rodo Ferroviário e Mercado Municipal, Teatro Guaíra Universidade Federal do Paraná, Paço da Liberdade, Passeio Público Memorial Árabe, Centro Cívico, Bosque do Papa Memorial Polonês, Museu Oscar Niemeyer, Bosque Alemão, Unilivre, Parque São Lourenço, Ópera de Arame, Parque Tanguá, Parque Tingui, Memorial Ucraniano, Portal Italiano, Santa Felicidade, Parque Barigui, Torre Panorâmica, Setor Histórico,
Praça Tiradentes e Rua das Flores. Essa é a ordem que o ônibus passa nos pontos turísticos de lá. E tirando algumas exceções, são todos muito bonitos. Mas na minha opinião, os que mais valem a pena para fazer com o ônibus são... e um detalhe, o Jardim Botânico é imperdível, não dá para ir para Curitiba sem ir para lá. Mas eu deixaria ele para um dia à parte se você tiver para ver ele com mais calma e aproveitar mais. E também, como eu já falei, o dia do centro eu deixaria para um outro momento. Então, minhas recomendações seriam descer no Museu Oscar Niemeyer, Bosque Alemão, Unilivre, Ópera de Arame, que você pode aproveitar para almoçar, assistir o pôr do sol no Parque Tanguá e reserva um tempinho porque o parque é grande. À noite mesmo, ir no Memorial Ucraniano e parar no bairro Santa Felicidade para jantar. Lá tem o famoso restaurante Madalosso. E eu vou fazer um vídeo mais detalhado de cada lugar, inclusive do centro, então já me segue para não perder nada. E espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Não esquece de curtir aqui no vídeo, comentar que ajuda muito na divulgação do canal e me segue para mais dicas de viagem.